Durante o julgamento que analisou o cabimento de uma medida liminar para impedir o Ministério da Justiça de fazer relatórios de inteligência, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, questionou qual seria a urgência de se julgar uma lei com mais de 20 anos, já que a concessão de liminar pressupõe uma necessidade premente. O ministro observou que a ação foi proposta por um partido e afirmou que é possível pressupor que se trata de um partido da oposição que utiliza o Supremo como instrumento para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço. O ministro acrescentou: como julgador, recuso-me, presidente, a julgar a partir de preconceitos. Assista. Mas, considerado uma lei de 1999, veio acordar um partido e ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de implemento de medida cauteladora, sempre a pressupor relevância da matéria e risco de manter-se com plena eficácia o dispositivo atacado. De início, é dado presumir, não estou afirmando que isso ocorra, que esse partido não é da sustentação do governo, que esse partido é um partido de oposição e utiliza o Supremo como instrumento para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço, no que se tem a origem da ABI, Serviço Nacional de Informações, e se diz que hoje se tem na presidência da República um titular de direita. Como julgador, recuso-me, presidente, a votar a partir de preconceitos, a partir de ideias pré-concebidas. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu estimaria saber como está a votação. Quanto ao decreto, se bem percebi, a relatora não admite o controle concentrado, ou admite? Não estou examinando neste caso, ministro. Sim. Não estou examinando neste caso ainda. O meu voto eu assento o artigo. O meu voto eu estou assentando a interpretação conforme ao parágrafo único do artigo 4º e deixando a matéria após a instrução. Mas não estou eliminando, né? Não estou decotando nesta fase cautelar. Tá bem, compreendi. Presidente, de início, digo que não estamos a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não estamos a julgar habeas data no que sonegadas informações. Estamos nos defrontando com um processo objetivo, mais especificamente, com uma ação direta de inconstitucionalidade. E a sabença geral que esse controle pressupõe ato normativo abstrato e autônomo, ato emanado do Parlamento, lei em sentido formal e material, decreto regulamentador não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. O que nós temos em jogo? Temos em jogo uma lei e, presente o processo objetivo,
faz-se o cotejo dessa lei, apontada como inconstitucional, com a lei das leis, que é a Constituição Federal. Mais do que isso, atuamos no campo precário e efêmero, muito embora a extensão dos votos não transpareça que isso está ocorrendo. Sou de uma época, presidente, em que o relator Dilma Din sempre levava um voto estruturado e os demais integrantes do tribunal, como vogais, votavam de improviso. Votaram, como eu costumo dizer em um linguajar bem carioca, de gogó. Mas, considerado uma lei de 1999, veio acordar um partido e ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de implemento de medida cauteladora, sempre a pressupor relevância da matéria e risco de manter-se com plena eficácia o dispositivo atacado. De início, é dado presumir, não estou afirmando que isso ocorra, que esse partido não é da sustentação do governo, que esse partido é um partido de oposição e utiliza o Supremo como instrumento para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço no que se tem a origem da ABI, Serviço Nacional de Informações, e se diz que hoje se tem na presidência da República um titular de direita. Como julgador, recuso-me, presidente, a votar a partir de preconceitos, a partir de ideias pré-concebidas. Julgo a situação concreta segundo as balizas do processo, pouco me importando que por trás do processo se tenha este ou aquele quadro. O controle concentrado de constitucionalidade pressupõe, como eu disse, cotejo da lei com a Constituição Federal. E para que se diga merecedora da glosa a lei, indispensável que surja, principalmente quando se trata de um exame precário e efêmero, como o próprio a análise de pleito de implemento de liminar, indispensável que ocorra um conflito evidente. O que preceitua o dispositivo que está sob análise desse colegiado maior da República, que tudo pode, de forma relativa, porque nossa atuação é vinculada aqui ao Supremo, preceitou há 21 anos, e somente agora o partido requerente se lembra de impugnar essa lei, que os órgãos componentes do sistema brasileiro de inteligência, são órgãos do setor, portanto, fornecerão a esse órgão central, que é a ABI, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato presidencial, regulamentador do dispositivo, portanto, não desafiando o controle concentrado de constitucionalidade,
para fins de integração, dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Onde há inconstitucionalidade do preceito tal como se contém, e não se há de implementar o controle concentrado, considerada interpretação, e considerada mais do que isso, do que interpretação, suposição do que possa vir ou não ocorrer a partir desse preceito que está sendo examinado. Onde o risco, que não houve até hoje, passados 21 anos, de se manter íntegro, rígido, o parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.883 de 99. Aí é que eu digo sempre que a distribuição é uma verdadeira loteria. Se esta ação me fosse ao gabinete por sorteio, o que faria presente a racionalidade, presente a organização do direito, principalmente do direito instrumental? Acionaria simplesmente visando julgamento definitivo o artigo 12 da Lei de Regência da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Mas veio esse processo à bancada e a sessão já está consumida com a apreciação desse extravagante pedido de implemento de liminar para suspender-se a eficácia desse dispositivo e se articula até mesmo com o primado do judiciário, tendo em conta o que a Constituição reserva em termos de acesso apenas mediante pronunciamento judicial. Mas não nos cabe imaginar, não nos cabe, para voltar a jargão carioca, ver chifre em cabeça de cavalo. O que nos cabe simplesmente, pelo menos é o meu convencimento, é ver se, tal como redigido e aprovado pelo Congresso em 1999, esse preceito, repito, tal como se contém, conflito ou não com a Constituição Federal, que precisa ser mais amada. Sou de uma época que havia, presidente, um deputado federal egresso do meu estado, que chegou ao ponto de dizer que frequentava o Supremo e quase toda semana batia a porta do protocolo do Supremo, porque figurava muito mais como parlamentar frente aos eleitores no Supremo do que na Câmara dos Deputados. Foi sincero na colocação, o que não posso deixar de admirar, muito embora haja constatado à época uma conduta super condenável, porque em última análise vinha utilizando o Supremo para acenar aos respectivos eleitores. Presidente, a todos os títulos, não vejo, a menos que imagine interpretações extravagantes, não vejo no dispositivo atacado, e atacado passados 21 anos da respectiva vigência, qualquer conflito com a Constituição Federal.
não vejo na vigência do que é aprovado pelos nossos representantes, deputados federais e pelos representantes dos estados, senhores senadores da República, algo discrepante, e teria que ser discrepante a mais não poder para merecer a glosa do Supremo, com a Constituição Federal. Eu ia indagar a Vossa Excelência como está a votação até aqui, porque a sessão se mostrou tão longa que, muito embora sentado o tempo todo, presenciando os votos proferidos, não consegui anotar esses mesmos votos em termos de conclusão. Eu creio que já há uma maioria acachapante para se dar, talvez, quem sabe, interpretação conforme ao preceito. Mas esse instituto pressupõe dispositivo legal com duplo alcance, dispositivo legal ambíguo que possa merecer esta ou aquela interpretação. E o parágrafo 4º do artigo 4º, o parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.883, de 99, o que prevê apenas um diálogo entre os órgãos de inteligência, não surge conflitante com o texto constitucional. Peço vênia, presidente, a maioria já formada para, mais uma vez, ser um soldado marchando em sentido inverso ao da tropa, e concluir que não se tem, em primeiro lugar, relevância na articulação presente, o preceito legal. E, em segundo lugar, passados 21 anos, risco de se aguardar sejam envolvidas as autoridades próprias, ser ouvido a Câmara, ser ouvido o Senado, ser ouvido o presidente da República, aguardasse o julgamento definitivo. Por isso concluo, e já tomei muito tempo dos meus colegas, eu costumo ser tão breve em meus votos, concluo no sentido de indeferir a liminar pleiteada.